Pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vírus, entender um pouquinho sobre o que são vírus de computadores, quais são as proteções que são essenciais aí para você se proteger contra os vírus, o que são de fato aí os vírus e os tipos de vírus que existem. Então acompanhe o conteúdo conosco hoje, espero que vocês gostem e vamos lá então começar a falar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos entender que vírus, na verdade, são programas que exploram a vulnerabilidade dos computadores ou sistemas e têm o objetivo de danificar ou roubar informações. Então, cada vírus vai se comportar de uma forma, vai se comportar de uma maneira, e esses vírus todos têm em comum essa condição de ser algo que você não tem a necessidade de ter ali naquele computador naquele momento. É algo que é externo, algo que vem aí a entrar no seu sistema sem a sua autorização, algo que explora de fato as vulnerabilidades do computador. Conheço um pouquinho de história, o primeiro vírus que foi criado chama-se Crepper. Ele foi criado ainda na época da ARPANET, foi criado aí na época nos anos 1970, 71, e ele tinha uma mensagem dizendo: "Eu sou Crepper, pegue-me se puder". Então, a ideia desse vírus, na verdade, foi contaminar a primeira rede de computadores, e essa mensagem apareceu aí em vários computadores da época, que era o PDP-10, é um computador que ele era um pouquinho antigo, né, para a gente, no nosso contexto de hoje, mas era por ele que se operava a ARPANET. Né? Então, o primeiro vírus de computador surgiu nessa época. Tem algumas fases também que são importantes para a gente poder entender aí o contexto do vírus. Né? A primeira fase é quando o vírus chega ao computador, mas ele de fato ainda não está ativo. Né? Então, a gente chama ele de fase inativa, aquela fase em que o vírus ainda está começando a se colocar no seu processo. Não teve um gatilho que ativou ele ainda. Né? Então, fase inativa, o vírus chegou ao seu destino e ele está lá inerte, sem fazer nada. Nós temos um outro tipo de fase de vírus também, que é a fase de propagação. Aquela fase em que o vírus começa a se replicar em vários pedacinhos para tornar mais difícil de removê-lo. Então, basicamente, ele pega e faz cópias dele mesmo em várias partes do computador para tornar um pouco mais difícil de você removê-lo por completo. A terceira fase também que a gente pode comparar é a fase de disparo, quando algo dá sentido àquele vírus, algo permite a ativação daquele vírus. E a fase de disparo é muito comum quando, por exemplo, se executa algo que ele está esperando. Exemplo, você baixou um programa da internet. Esse programa está com vírus atrelado a ele. E você não sabe disso. Então, enquanto você não instalar aquele vírus, aquele programa, esse vírus não se instala. Ele está no computador, mas não está ativo. Você instalou no computador, ele passa a ser ativo. Então, a gente chama isso de fase de disparo, algo que vai ativar a função do vírus. E a fase de execução é o vírus propriamente dito, carregando aí, disparando suas cargas virais aí e destruindo arquivos ou roubando informações, enfim, fazendo o papel com que ele foi programado para poder fazer. E não se engane, vírus de computadores são programas, são softwares que têm essa funcionalidade aí de executar alguma coisa. Em alguns determinados momentos, o vírus também não é tão ruim, tá? Por exemplo, se você tiver que fazer uma grande mudança em larga escala em uma rede interna, por exemplo, trocar o papel de parede de todas as máquinas, ou então enviar arquivos para todas as máquinas, vale a pena se construir um vírus para esse fim. Mas a maioria dos vírus que a gente conhece tem a função aí, de fato, de destruir algo, então de tornar algo um pouco mais difícil, ou até mesmo de roubar informações. Existem algumas maneiras de você se infectar com vírus. A gente tem que tomar um certo cuidado também para evitar algumas questões. Isso pensando em vírus que são populares. A gente fala que vírus é que nem chiclete na rua. Você pode estar navegando na internet, pisou ali sem querer no chiclete e está levando com você. Então o vírus é o mesmo sentido. Tá? Então algumas dicas importantes. A primeira coisa é e-mail e spam. Né? Você tem aí a porta de vírus acontece de forma muito forte quando você tem ali os e-mails que são enviados ali para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, tome cuidado com tudo que você abrir de e-mail, tudo que você baixar de arquivo de e-mail, porque pode estar carregando um vírus também. Propagandas em sites. Esse aqui é um dos maiores golpes que existem. As pessoas ficam sabendo, ficam felizes porque, de fato, conquistaram alguma coisa, uma promoção, ganharam alguma coisa, e acabam clicando em propagandas demasiadas, os adwares, que a gente chama, e a partir dali começa a ter um pouco de dificuldade, porque acaba se prejudicando, acaba acessando aí conteúdos que não deve, acaba fazendo download de vírus, e isso pode trazer um problema muito grande. Downloads duvidosos. Aqui a gente entra num ponto importante, porque nem sempre aquilo que você baixou é o que vem, né? Então, às vezes você baixa um programa achando que vai fazer alguma coisa no seu computador, vai te ajudar com alguma questão,
e de fato ele carrega um vírus junto. Então, toma cuidado de onde você baixa o arquivo, toma cuidado de onde você faz download de programas, de jogos. Não se engane, não existe nada de graça. Então, tomem cuidado aí com esses programas, porque às vezes eles podem ser bons, aparentemente, porém trazer aí uma carga viral junto com ele. Evitem formulários, evitem colocar seus dados na internet. Tá? Então, os formulários também são partes aí, relevantes aí na hora de você preencher. Então, o pessoal às vezes coloca lá nome, telefone, e-mail, CPF em qualquer lugar. Isso pode tornar golpes aí muito mais fáceis. Tá? Então, tomem cuidado. Conexões remotas também. Então, às vezes o Wi-Fi é público, então as pessoas acham que podem se conectar e estão livres de vírus. Isso é um engano. Então, às vezes tem aí algumas redes que são às vezes públicas ou de pessoas mesmo, que podem já estar contaminados com vírus. Mesma coisa se aplica a redes locais. Às vezes a rede de computadores que você está utilizando também já está contaminada, então pode ser que você pegue alguma coisa aí, se você pegar o cabinho de rede e colocar no seu computador. Redes sociais, cuidado com as publicidades em redes sociais, cuidado com arquivos que são partilhados. Apesar de ter alguns sistemas de segurança, também é uma porta grande de vírus, uma porta grande de contágio de alguns programas. Então tomem cuidado. E pendrives e dispositivos de armazenamento também levam vírus o tempo todo. Então cuidem para que você não espete qualquer pendrive que você achar na rua, ou então evite, sempre passe antivírus no seu pendrive, porque isso pode de fato atrapalhar bastante, pode ser aí um disseminador de vírus, tá bom? Sinais que você foi infectado. Então vamos falar um pouquinho sobre o seguinte. Eu percebi que tem alguma coisa diferente na minha máquina, no meu computador. Como é que você sabe que você foi infectado? Né? Alguns sinais. Primeiro sinal é o dispositivo lento. Lembra que eu falei que ele replica várias informações? Então, quando você vai replicando em várias partes daquele vírus, ele consome, obviamente, a memória do computador e, portanto, deixa ele mais lento. Então, tome cuidado, porque às vezes um vírus em execução, ou então um vírus muito replicado, ele pode deixar o seu computador lento. É o primeiro sinal de que tem alguma coisa errada. Propagandas exageradas. Então, você está abrindo a internet e começou a aparecer um monte de propaganda. Pode ter certeza que você pegou aí um vírus que trabalha com a parte de os adwares, né, de propagandas. Então, toma cuidado. Troca de navegador padrão ou extensões. Você está usando lá o Google Chrome. Daqui a pouco aparece um outro tipo de navegador que você nunca viu no lugar do Chrome. Então, pode ter certeza também que você foi contaminado com vírus. Destruição ou alteração de arquivos. Você abre o arquivo está corrompido. Pode ser vírus também. Bloqueio de desinstalação. O vírus geralmente ele não quer que você tire ele fora. Então ele aparece às vezes como um programa bonitinho e de repente você tenta desinstalar ele e você não consegue. Então pode ser um sinal aí de que você foi contaminado. Bloqueio de rede. Às vezes você está navegando na internet e daqui a pouco você para de navegar e aí você percebe que você não consegue mais fazer nada. Isso pode ser um vírus também bloqueando a sua rede. Clonagem e sequência de dados, que seria aquela ideia de criptografar os dados da máquina da pessoa. Então é um vírus específico, os ransomwares, que clona e sequestra dados da pessoa. Então você vai perceber às vezes muito depois o que aconteceu. E quando você estraga o dispositivo, quando tem dano ao dispositivo, de fato também você pode ter sido contaminado com o vírus. As categorias mais comuns, tá? A gente tem os malwares, que são programas, os spywares, que são os espiões, os adwares, que são de propagandas, e os ransomwares, que são de sequestro. Esses são os tipos mais comuns de vírus. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles agora. O worm, que é o primeiro vírus, aí, a tradução literal é verme, ele tem a função, basicamente, de destruir arquivos de computadores. Então, ele vai acabar com o seu sistema operacional, vai acabar com os seus arquivos de macro, então, ou de softwares ali. Então, ele vai corroendo, vai estragando ali os códigos de programação de vários programas ali. Então, quando você vê aí um programa com defeitos, ou às vezes muito lerdo, pode ser que tenha um warning consumindo ali a sua programação. O WannaCry, que é um tipo de ransomware, ele é um vírus que sequestra os dados das pessoas. Então, basicamente, ele entra lá no computador e ele criptografa tudo e deixa uma chave disponível de acesso para as pessoas que pagarem em Bitcoin para o sequestrador. Depois ele pode ou não liberar essa chave para a pessoa recuperar seus dados. Então, é um problema gigante na informática e a solução disso, geralmente, é você ter lá backups anteriores para evitar esse tipo de problema. Mas é um tipo de vírus muito difícil. Os trojanos, cavalo de Troia, todo mundo aqui deve conhecer, ele entra como um programa que é saudável, geralmente ele se comporta como um programa normal, porém junto dele vem um programa malicioso, vem um programa de vírus, então é um grande problema também. A maioria das pessoas já ouviu falar de Trojan, de cavalo de Troia, porque ele tem essa função, ele aparentemente é um vírus comum,
mas quando você trabalha com ele, é um programa comum, quando você trabalha com ele, você acaba descobrindo que, na verdade, ele é um vírus. Keylogger, ele basicamente captura tudo que você digita. Então, é um tipo de software espião, né? É um tipo de spyware, que vai basicamente copiar tudo aquilo que você digitou no seu computador para uma base na nuvem atrelada aí a alguém que está dando um golpe. Tá? Então, é um problema muito grande, não pior do que o screenlogger, que basicamente captura não só a tela, mas a câmera também do usuário. Então, ele basicamente captura as informações visuais ali, ele ativa a captura da tela da pessoa e ativa, às vezes, a câmera da pessoa. E o mais impressionante é que, às vezes, ele pode simplesmente apagar a luzinha da câmera que está ligada no notebook, que é onde a gente percebe se está gravando ou não, e simplesmente espionar a pessoa à vontade. Então, é um vírus também, é um tipo de categoria de vírus de espionagem muito complicado. Os vírus de macro são vírus que destroem, basicamente, os sistemas operacionais para o Windows. Ele é um tipo de vírus que é atrelado ao Windows, então geralmente ele corrompe arquivos e programas do Windows. Tá? Então os vírus de macro também são muito comuns. Agora tem um pouco mais de restrição para eles, então é um pouco mais difícil, mas ainda existem alguns vírus de macro que causam muito impacto nas empresas. Os vírus de boot são aqueles vírus que executam junto com os dispositivos. Por exemplo, você tem ali um pendrive que você espeta no computador. Na hora que ele inicia o pendrive, alguns vírus podem já começar a iniciar também a sua ação. Então, os vírus de boot também existem e eles têm essa função aí de se espalhar rapidamente. Então, todo cuidado é pouco quando você espeta qualquer tipo de dispositivo de armazenamento no seu computador. E a última categoria são os ataques de DDoS. Eles não são vírus, mas são ataques criados por máquinas virtuais que basicamente tentam derrubar sites. É como se eu pegasse e criasse de forma virtual 1 milhão de pessoas e acessassem o mesmo site ao mesmo tempo. O que ia acontecer? Esse site, obviamente, o servidor não ia aguentar receber todo esse tipo de acesso, ele acaba derrubando, acaba caindo. Então, o ataque de DDoS é muito comum, principalmente por hackers que querem tirar o serviço do ar. Né? Um serviço como, por exemplo, um site governamental, um site de uma empresa. Então, isso acontece muito, principalmente na época de Black Friday, em que a concorrência está muito forte, o pessoal cria muito ataque de DDoS para poder evitar que os concorrentes possam estar trabalhando, possam estar vendendo mais que eles. Então, existem muitos problemas que acontecem com ataques de DDoS. E as proteções, né? Como a gente pode se proteger de tudo isso? Primeira coisa são os anti-malwares, né? Os anti-spywares, os anti-spams e o firewall. São proteções que a gente pode chamar de proteções essenciais. Então, os anti-malwares são programas que têm a função de detectar o vírus, né? E eliminar o vírus do computador. Mas às vezes acontece que o vírus já está muito entrelaçado no computador e às vezes ele acaba tendo aí uma função que é basicamente já tornando ele essencial no computador. E quando isso acontece, é feito um processo chamado quarentena. Então se coloca esse vírus aqui em quarentena até que possa ser removido por completo e ser eliminado do computador. Então os antivírus e os anti-malwares têm essa função de tratar esse tipo de questão. Existem aí no mercado diversos modelos e marcas de antivírus. Tá? Os mais comuns é o McAfee, o Kaspersky, o Node 32, que é muito bom para vírus de boot, o Microsoft Security Essentials, que eu aconselho todo mundo ter no computador. Se você tem Windows, tenha ele porque ele é gratuito. O Avast, que é muito popular, o AVG, que é muito popular, e a Symantec, né, da Norton, que também é muito interessante também. São as mais populares marcas de antivírus. São uma categoria, uma subcategoria também de antivírus que tem o objetivo específico de lidar com aqueles espiões, né, com softwares de espionagem. Então ele tem especificamente a atrelação aí a softwares que capturam texto, né, digitação, e também os que capturam telas também. Então é um tipo de modelo e alguns deles também tratam com os ransomwares, tentando detectar eles antes de que eles possam ser executados, quando eles estão ainda na fase inativa. Então, geralmente esses tipos de programas são responsáveis por permitir que o computador tenha a condição de combater esse tipo de vírus. Então, eles são um plus aí para os antivírus para poder detectar especificamente os vírus que são os spywares. E o anti-spam, ele basicamente tenta barrar os e-mails que são inconvenientes. Então, ele trabalha tentando bloquear a quantidade de propagandas e de e-mails que acontecem para que você tenha menos contato com esses serviços. Então, às vezes você recebe muito e-mail, um serviço de anti-spam vai te permitir que você não tenha
tanto e-mail sendo visualizado. E ele olha pelo comportamento do e-mail. Então, às vezes o e-mail não tem título, às vezes o e-mail foi disparado para muitas pessoas. Então, os próprios serviços de e-mail têm trabalhado para evitar que muitas mensagens sejam enviadas ao mesmo tempo. Que é um dispositivo de rede, né, um software, um hardware de rede, que tem aí a funcionalidade de permitir ou não permitir pacotes de dados serem enviados. Então, basicamente, em que ele vai verificar o que pode entrar no computador e o que não pode entrar no computador. É uma das proteções mais importantes que a gente tem em redes de computadores. A única coisa que ele não pega é, de fato, e-mails. E-mail passa por fora do firewall. Então, é uma maneira, o firewall, de você combater a entrada de dados que você não deseja no seu computador. O firewall é muito importante e a gente tem ele no nível físico e no nível lógico. No nível lógico, geralmente você encontra o firewall nos navegadores de internet, que você pode deixar a sensibilidade maior ou menor para downloads. Então, aqueles avisos que acontecem o tempo todo no Windows, por exemplo, é o firewall lógico trabalhando aí para você ter problema, para você não ter problemas aí com os dados. Isso, como a gente pode se proteger, né? Então aqui a gente vai fazer o mesmo caminho que a gente fez lá no começo. Então a primeira coisa, não abre e-mails que você não conhece, evite baixar downloads de e-mails, não clique em propagandas quando você não conhecer o que você está acessando, tome cuidado, você ganhou nada, então não caia nesse golpe, tá? Não baixe qualquer arquivo, tá? Jogos, tome cuidado com jogos celulares, porque eles geralmente levam vírus também, então tome cuidado na hora de baixar. Não preencha seus dados na internet de maneira nenhuma, a não ser que você conheça muito bem o site ou serviço que vai ser utilizado. Evite conexão remota que você não conhece em espaço público. Evita colocar computador em rede que você também não conhece. Toma cuidado com a rede social, com o que você está conversando ali, com os arquivos que são dispostos ali, com as propagandas. Toma um pouquinho de cuidado. E jamais na sua vida abra o pendrive ou abra algum dispositivo sem passar o antivírus primeiro, porque você pode também se contaminar aí com. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham refletido um pouco sobre esse assunto. E qualquer dúvida, a gente está à disposição de vocês, tá bom? Abração!